Turbulência na agenda administrativa e política do município de Crateús. Uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil terminou com o afastamento do prefeito, de 2 secretários e a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos como pistas para supostas fraudes em licitações das áreas de publicidade e locação de máquinas pesadas. Quem chega agora com essa informação é o repórter Carlos Alberto. Os rumos políticos e administrativos do município de Crateús ganha uma nova direção com o afastamento nesta quinta-feira do prefeito Marcelo Machado e dos secretários municipais de Infraestrutura e de Comunicação Social e Relações Públicas. O afastamento, decidido pela Justiça, atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual, que, por meio da operação Duofacta, recolheu provas, computadores, aparelhos celulares e documentos que dão indicativos sobre irregularidades nas licitações e contratos das áreas de publicidade e máquinas pesadas. A operação, realizada nos municípios de Fortaleza, Canindé, Caucaia e Crateús, onde estão sede de empresas investigadas, teve o comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, PROCAP, e foi desencadeada com o apoio da Polícia Civil. A operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Crateús, em residências e sedes de empresas. O Tribunal de Justiça determinou ainda a quebra dos sigilos bancários e fiscal, bem como a suspensão do exercício de função pública dos investigados. Segundo o Ministério Público Estadual, o nome Duofacta, em latim, significa 2 fatos, tendo em vista que, na operação, foram cumpridas 2 decisões judiciais relativas a contratações distintas, serviços de publicidade e alocação de máquinas feitas pelo município. Os gastos na área de publicidade entre os anos de 2019 e 2020 superaram a cifra astronômica de 5 milhões de reais. Com informações do Ministério Público Estadual, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, investigações que mostram aí a base de sustentação para essa decisão da Justiça afastar o prefeito e outros secretários. Decisões também que podem ter impacto na agenda pré-eleitoral do município de Crateús. Esse é que eu vejo o maior problema, sabe, Luciano? Eu acho que assim, é uma operação que de fato acontece há poucos meses das eleições municipais e isso naturalmente acirra um ambiente político no município de Crateús, como também seria em qualquer outro município. Não que o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, que pediu inclusive a quebra dos sigilos bancários, não estejam cumprindo seus deveres. Agora, é ruim você imaginar como que esse tipo de operação se deflagra num ano de eleições, aí fica questionamentos de um lado e de outro. De um lado, se você observar o depoimento, até em algum momento ele chega a se emocionar, do prefeito Marcelo, e ele deixa assim no ar o clima de perseguição política, de que está havendo outros critérios, que não apenas os critérios técnicos na investigação, de que ele inclusive teria sido muito humilhado na relação que ele tentou manter ainda com o então governador Camilo Santana na gestão passada, disse que nunca chegou a ser recebido pelo então governador Camilo Santana, que o Camilo sempre designava outros para falar com ele, e então fica esse clima de perseguição colocado por um, e o vice-prefeito Nenzé veio também num outro vídeo dizer que nunca fez denúncia contra o Marcelo, mas para além dessa questão local, o que se coloca claramente é o seguinte: o município de Crateús precisa de fato trabalhar a superação desse dilema, porque nesse momento, o que está também em disputa lá são projetos políticos, visões políticas diferentes. Agora, é uma coisa complicada, viu, Luciano? Há um detalhe também, né, jornalista Beto Almeida, quando você fala assim sobre essa contextualização de investigação, de afastamento em ano de eleições. A eleição ou o calendário eleitoral não pode ser fator inibidor para o aprofundamento de investigações que tem por objetivo apurar denúncias sobre a má aplicação do dinheiro do contribuinte, do dinheiro da população. E agora, exatamente? Como desdobramento de investigações que já estão sendo feitas. Eu não estou me atendo exclusivamente ao município de Crateús para responder à sua indagação. E isso vale para qualquer município. Se as investigações são iniciadas há 1 ano, 2 anos,
naturalmente isso é o acompanhamento de denúncias que são que chegam aos órgãos de fiscalização, como por exemplo, nesse caso, ao Ministério Público Estadual. As investigações começam a ser feitas e aí tem esse desdobramento que coincide com esse calendário eleitoral. Mas na agenda das eleições tem também, Beto Almeida, o cerco do Ministério Público Estadual Eleitoral, que se amplia com as ações antecipadas no âmbito da pré-campanha, para combater comportamentos, posturas e movimentos de pré-candidatos. E para quem não ficar atento às normas da legislação, pode pagar mais caro. É o caso, por exemplo, do vereador Francisco Sérgio de Oliveira Souza e do secretário de administração do município de Ocara, Humberto Maia de Queiroz Júnior, que é pré-candidato a prefeito e foram condenados por propaganda eleitoral antecipada e, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, pedido explícito de votos. Após representação do Ministério Público Eleitoral, a Justiça, por meio da 67ª Zona Eleitoral de Aracoiaba, condenou Francisco Sérgio, pré-candidato à reeleição, e Humberto Maia, pré-candidato a prefeito, a pagarem cada um multa de R$5 mil pelos crimes eleitorais. É uma das primeiras condenações nessa pré-campanha, talvez a primeira condenação Ceará, né? Na pré-campanha eleitoral das eleições municipais no Ceará. E quem for condenado nesse momento, claro, tem direito a recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, a instâncias superiores, mas pode pagar um preço muito caro, até mesmo mantendo a candidatura, com julgamento no TRE, no TSE, que em alguns casos chega a cassar registro de candidatura e a cassar mandatos de eleitos. Pois é, Luciano, esse é um erro que os pré-candidatos costumam incorrer, que é exatamente fazer essa antecipação da campanha, inclusive colocando informações, detalhes que não deveriam estar sendo debatidos antes de serem homologadas essas candidaturas. O exemplo, infelizmente, vem de cima. A gente viu que o presidente Lula fez no 1º de maio, quando no palanque das comemorações do Dia do Trabalhador, ele explicitamente pediu votos para o Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito em São Paulo. E agora o Ministério Público Eleitoral de lá pediu à Justiça que Lula seja multado em R$25 mil e também o próprio Guilherme Boulos seja responsabilizado por isso. Ou seja, não é uma coisa que está restrita apenas aos prefeitos nos embates locais, infelizmente.